O presidente Jair Bolsonaro criticou a aprovação no Congresso Nacional do valor de até 5,7 bilhões de reais para o chamado fundão eleitoral. O valor faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2022. Bolsonaro não informou se irá sancionar ou vetar a proposta, o que nós vamos ouvir agora. Nós aprovamos a LDO ano passado. Tem que aprovar a LDO para a gente poder dar prosseguimento no orçamento. Agora, no meio da LDO, o relator botou lá os 6 milhões, quase 6 bi, né? Para o fundo partidário. Primeiro que eu, mesmo hospitalizado, eu apanho. Agora, covardia de grande parte da mídia. Pega o nome dos deputados que votaram, a LDO. Olha, eles votaram para aumentar o fundão. Agora o PT votou contra a LDO, porque o PT quer inviabilizar o governo. Agora os petistas, né, que trabalham, não é contra o governo, contra o Brasil, são poupados. E quem votou a LDO, agora teve um destaque para votar em separado 6 bilhões. O presidente da Câmara, o presidente em exercício, lá de Manaus, é que o nome do cara? Marcelo Ramos. Tão insignificante que eu esqueci o nome dele aqui. Marcelo Ramos. Atropelou o regimento, não deixou votar. Não deixou votar. Agora cai para mim, né? Sancionar ou vetar. Tenho 15 dias úteis para decidir. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro em relação ao fundão eleitoral. Eu quero perguntar para os nossos comentaristas se o presidente veta ou não veta. Bruna, você começa. O presidente tem a obrigação moral de vetar, não importa que seja preciso aprovar o orçamento, não importa, aprovar dessa maneira é cometer um crime contra a população. Como é que a gente vai pegar 6 bilhões de reais, digamos, está todo mundo falando agora de vacina, de medicamento, etc., de pandemia, de gastos. Tá, com essa crise toda de gastos gerada pela pandemia, a gente vai dar 6 bilhões para os políticos que vão roubar o nosso dinheiro para fazer com que nós votemos nele? Isso é loucura, né? É perpetuação do sistema que está cansando os brasileiros. E cansou os brasileiros a tal ponto que eles votaram num sujeito que desafiou o establishment, que foi o Bolsonaro. Goste-se ou não do Bolsonaro, ele foi eleito justamente porque ele mostrou-se alguém capaz de desafiar, ou pelo menos enfrentar em certa medida, o estamento burocrático. Vai lá o estamento burocrático e aprova um negócio desse, né? Na calada da noite. Não votaram o destaque feito ali pelo Partido Novo e que a base governista apoiava. A base governista queria sim votar o destaque para tirar o fundão eleitoral do orçamento. Então, não tem condição, tem que vetar o correto, a estratégia correta. Há críticas que são necessárias de se fazer ao governo Bolsonaro. Um governo sem estratégia não funciona. A partir do momento que surgiu essa votação, se houvesse ali liderança entre a bancada governista, imediatamente alguém informaria o presidente e se criaria uma estratégia emergencial do tipo, não deixa passar de jeito nenhum, né? Se tome outra iniciativa. E houve um vídeo aí divulgado pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ele mostrava ali qual seria o caminho para evitar que este absurdo ocorresse. Ele falou, olha, por que essa pressa toda de apoiar o orçamento? Você tem aqui esse outro expediente que você consegue ir trabalhando sem deixar uma loucura dessa passar. E teve muita gente aí ainda na base da direita chamando o cara de traidor e defendendo o Centrão, né? Os poucos nomes que defendem liberdade, propriedade e o interesse da classe média no Brasil são muitas vezes execrados até pela base de apoio do presidente. Falta estratégia ao governo Bolsonaro, é nessas horas que a gente vê. Jamais poderia ter passado um negócio desse e o veto é uma obrigação moral do presidente da República. Agora, Serrão, entrando nessa linha que a nossa Bruna Torlai acaba de dizer, essa questão da moralidade, né? Mas se o presidente vetar, ele não corre o risco de impeachment? Pois é. Lá no inferno rola a ladainha que diz que o sangue do Centrão tem poder. O sangue do Centrão tem poder. E o Centrão é quem dá sustentação a Jair Bolsonaro. Foi o Centrão, junto com a esquerda, que botou nessa pauta essa casca de banana ou jabuticaba, como chamou Bolsonaro, desse fundão de 5,7 bilhões
que ano passado, esse ano, aliás, os partidos já dividiram a modesta quantia de 2,2 bilhões, que é um absurdo, uma excrescência. A gente já cantou a pedra aqui na sexta-feira sobre o que vai acontecer. O presidente Bolsonaro vai vetar. Provavelmente o Congresso vai derrubar o veto. Aí vai ter um debate, vai ter muita confusão, muito jogo de cena, bastidores, e aí vai chegar a um valor um pouco menor, talvez igual ao que foi aprovado no ano passado, para que os partidos tenham essa grana absurda para a eleição do ano que vem. Fundo partidário é uma excrescência, parece uma ideia soviética aplicada ao Brasil. O Estado não tem que se meter na política, não tem que bancar a atividade política com dinheiro público. O dinheiro desses partidos tem que vir de seus filiados. Esse é que é o princípio, deveria ser o princípio correto quando você pensa numa democracia. Mas aqui no Brasil a gente tem cleptocracia. Então aqui vale o esquema de cada um leva mais vantagem que o outro. Então Bolsonaro tem o dever moral de fazer toda a pressão popular para que o veto dele seja atacado depois pela população, para que o Centrão e companhia e a esquerdalha tenham vergonha na cara de manter esse dinheiro aprovado. Mas é muito difícil. Os bandidos, o crime institucionalizado é quem manda por aqui. Agora, Constantino, eu quero ouvir sua opinião sobre essa história, se o presidente da República vai ou não vai vetar, mas eu dando uma olhadinha aqui nos dados em relação a essa ampliação dos partidos, em relação ao fundo eleitoral específico para campanhas políticas, o principal adversário do presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, vão saltar de 201 milhões de reais de fundo para 566 milhões de reais de fundo. O presidente autorizando isso não está dando mais estrutura para a campanha do PT, Constantino? Sem dúvida, Paulo. A gente pergunta até quanto dá para comprar de mortadela com isso aí e imagina o que vai ter de quebra-quebra e manifestações democráticas cubanas no Brasil, né? Veja, tudo isso é uma excrescência, é um absurdo, é um escárnio, né? A forma como foi feita, o que fizeram, tudo é absurdo demais, né? Eu concordo, né, que falta estratégia, talvez de defesa até do governo Bolsonaro, mas é porque é cheio de neófitos, bem intencionado ali, alguns deputados eu conheço, inclusive. Não dá para antever tudo aquilo que as raposas que cuidam do galinheiro vão fazer, né? O Brasil não é para amadores e o Brasil cansa e o Brasil tem dono, né? São 3 bordões que eu repito com muita frequência. O Brasil tem dono e para se associar ao Centrão e ter governabilidade ou se blindar até mesmo de 100 pedidos de impeachment, né? O governo acaba sendo refém, muitas vezes, dessa turma. Agora, o que fizeram ali foi uma tremenda sacanagem, não tem outro nome, né? Enfiaram junto com a LDO esse aumento, todo mundo estava ciente de que ia votar em separado o destaque proposto pelo Partido Novo para derrubar esse aumento, nominalmente, né? E aí vai lá nas artimanhas ali da turma que domina não só o regimento, mas quando preciso rasgar o regimento, né? Acho que eles têm até inspiração suprema para isso, vai lá e faz ali um conchavozinho para não ir a voto nominal. As lideranças mesmo acabam jogando a bola para frente e derrubam o veto, né? O destaque. Então, jogam a batata quente, o pepino no colo do presidente. O que o Bolsonaro pode fazer? Eu não vejo alternativa moral para ele. Ele tem que vetar. E aí o Congresso vai vetar, derrubar o veto. Paciência. Ele está jogando a batata quente de volta e vamos ver se eles vão ter coragem de fazer isso. Pode ser o custo, pode ser o impeachment. Joga a batata quente. Para o Congresso tem horas na vida que você tem que trucar. Tem horas na vida que você, na política, tem que manter o pé firme. Traçar uma linha e falar, daqui eu não passo. Porque se você passar, você fica indistinguível do que você está combatendo. Que é esse troço aí, que em plena pandemia acha razoável falar em 6 bilhões de reais para campanhas. O INPA fez um estudo, colocou o Brasil como número 1 do ranking. Nós somos número 1 em muito pouca coisa no mundo, né? E normalmente coisas ruins, né? Agora, número 1 de gasto de campanha eleitoral. Isso é ridículo, isso é bizarro. Isso mostra como Brasília, em geral, vive numa bolha, estão insuflados e protegidos contra a população, não se sentem mais ruborizados de fazer uma coisa dessa, tentando jogar o custo, né, a pecha
a responsabilidade, inclusive, no colo dos deputados bolsonaristas. E, olha, quase deu certo. Site de fofoca e tudo começou a disseminar. Eu mesmo estava num momento de lazer meu, saí para fazer ligações. Falei, o que está acontecendo? O que vocês fizeram? Estão brincando com a população brasileira? Não, calma. E aí tiveram que explicar a história. Porque o Brasil é controlado por raposas. É malandro demais para otário de menos. Então, assim, o presidente não tem alternativa agora. E se não derrubarem o veto, fica sem um tostão para a campanha eleitoral. Ora, mas que notícia boa, né? Que notícia boa. Que seja. Bruna Tomás. Na verdade, uma frase que me chamou muita atenção do ex-ministro da Educação foi o seguinte: não é admissível se tornar refém dos sequestradores. É verdade que o acordo com o Centrão, na verdade, o Centrão sequestra a dignidade, né, de qualquer tentativa de reforma por parte do governo Bolsonaro. Só que a pergunta para a base de apoio, a pergunta para a bancada governista é: a gente vai ficar aí sendo refém de sequestrador? Pelo amor de Deus, vamos parar de perder tempo fazendo bobagem? Então vamos se concentrar no trabalho? Porque a gente vê aí muito tempo sendo despendido com bobagem ou até com planejamento de como garantir a reeleição ano que vem. A questão é o seguinte: será que esse é o caminho? Como é que é? Tudo bem que é difícil lutar com o sistema, tudo bem que é muito lobo ali cercando galinheiro. Ainda assim, né, eu acho que talvez falte essa iniciativa de buscar conselho com quem seja tão malaco quanto o establishment, né? O próprio Weintraub, ele mostrou ali uma solução e eu me pergunto, por que ele não foi consultado? Por que vários conselheiros que são acres, quando eles dizem para o governo que está errado, são afastados? Por que é que todos aqueles que dizem que tudo há de errado são deixados de lado? Por que é que os conselheiros que falam a dura verdade não são ouvidos? Essa é a pergunta que eu deixo para a nossa bancada conservadora. Então, responde, Serrão. Pois é, a bancada conservadora tem que ser mais esperta, mais eficiente nos seus ataques. E temos que colocar em questão temas realmente relevantes. Toda essa questão do fundão chama a atenção para 2 pontos que devem ser uma bandeira de luta da cidadania brasileira. Primeiro ponto, acabar com essa excrescência chamada voto obrigatório. E o segundo, dar logo uma pancada nesse modelo de partido político que é cartório, que vende vaga para eleger o representante. Tem que acabar com isso, criando o quê? A possibilidade da candidatura independente dos partidos políticos. Aí a coisa vai ficar interessante no movimento de representatividade brasileira. E antes de irmos para o intervalo comercial, a gente estava discutindo aqui, debatendo sobre essa ampliação do fundão eleitoral, se o presidente da República veta ou não veta. Ficou faltando comentário do nosso Constantino. Vai lá, Consta. Paulo, só um pitaco breve, na verdade, para trazer alguns agravantes. Em primeiro lugar, né, o presidente Bolsonaro estava hospitalizado quando isso foi votado. Segundo, o deputado Marcelo Ramos, o vice-líder que ele menciona, eu já até entrevistei, você acha que é quase um governista. E aí você vê o presidente tratando ele dessa forma, você descobre o seguinte: como tem gente que, no fundo, sabota o governo nos bastidores. Era um Rodrigo Maia, fazia muito esse papel e hoje em dia está escancarado isso. Por fim, tem um custo grande, sim, o presidente peitar o sistema e bancar isso do lado do povo, né? Mas ele ganha um trunfo eleitoral e tanto, né? Quem é que vai ser contra isso? O Partido Novo, por exemplo, que era o autor do destaque, nem João Amoedo, que dorme e acorda pensando em impeachment de Bolsonaro, vai conseguir ficar contra o presidente nessa.